E justamente sobre essa posição da Frente Parlamentar do Agro, a gente conversa agora com um dos integrantes da bancada, o deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Deputado, seja muito bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Muito obrigado, Olívia, pela oportunidade. Nós tivemos, como você narrou, como foi descrito pela Berenice, as imagens mostraram uma reunião muito concorrida da frente. É importante isso, porque nós estamos nesse início de legislatura, mais uma vez consolidando a FPA, a nossa frente parlamentar do setor agropecuário, como a maior frente do Congresso Nacional. O nível de adesão é muito grande, o nível de participação muito intensa. E hoje, nessa pauta, os assuntos foram bem historiados por você, me permito só repeti-los aí bem objetivamente. Primeiro, uma medida que, anunciada pelo governo, provocou um esvaziamento do Ministério da Agricultura. É na medida provisória 1154. A frente, através da sua organização, o presidente Pedro Lupion, eu sou o vice-presidente nacional da frente, nós apresentamos um conjunto de emendas para poder restabelecer, ou seja, voltar a termos o Ministério com a proeminência que nós queremos. Segundo assunto, a medida provisória 1152, que versa sobre a incorporação de normas tributárias e contábeis para, com isso, o Brasil se qualificar segundo as regras da OCDE. Isso é estratégico para nosso ingresso no mercado internacional, ampliar o nosso papel no comércio exterior. Uma terceira medida é a medida provisória 1157, que versa sobre os biocombustíveis, aquilo que é a tributação dos combustíveis. E nós atuamos no sentido de garantir que o biodiesel, o etanol, continue a ter aquilo que é necessário, o respeito pelo grau diferenciado que tem do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social. Dois outros assuntos também tratamos hoje. Vocês mencionaram a questão do BNDES, que nós tiramos algumas iniciativas, e uma outra questão é que nós estamos nos preparando para o debate sobre a reforma tributária, uma pauta intensa hoje da FPA. Me permita, deputado, continuar um pouco mais nessa questão do BNDES, né? Porque a própria Berenice trouxe a informação da confusão que foi gerada, do desencontro de informações que partiram do próprio BNDES, que num dia anunciou um aporte de quase 3 bilhões de reais e pouco tempo depois, se não me engano, 2 dias depois, anunciou essa suspensão de 11 linhas ou programas de crédito rural por falta justamente de recursos disponíveis. Quem sofre mais, que segmento do agro sofre mais com essa suspensão? São os pequenos produtores, deputado? Sem dúvida, os pequenos produtores são mais vulneráveis, porque os médios e os grandes também disso dependem, mas foram constituindo novas formas de acesso ao crédito. Qual o histórico disso? O ano passado, durante a votação do orçamento, nós conseguimos garantir 115 bilhões que vieram sob a forma de equalizar juros, aquilo que é um diferencial que o governo complementa para o nosso agro poder alavancar um volume muito maior de recursos importantes que fazem toda essa virtuosidade do setor que hoje carrega a economia, impulsiona a economia nacional. Desses 115 bilhões aproximadamente, 17% foram destinados ao BNDES, está em torno de 19,8 bilhões, para linhas que são muito importantes. O Pronamp, que é o nosso Pronamp Caminhonete, nosso Pronamp Custeio, o nosso ABC, o nosso Moderagro, o nosso Prodecop, para citar algumas linhas que atendem ao agricultor, particularmente o pequeno agricultor e também a agricultura familiar. Nós tivemos, nesse período em que esse recurso estava sendo previsto no nosso orçamento, que constitui aquilo que nós chamamos do Plano Safra, nós tivemos uma elevação muito grande da taxa de juros. Então, esse recurso, que seria suficiente para cobrir um conjunto de operações, o juro aumentou, ele ficou mais restrito. Nós conseguimos, em negociação, em dezembro do ano passado, foi aprovado um PLN no Congresso Nacional, fruto da nossa mobilização, 2,9 bi,
que foram aportados, então, ao BNDES. O BNDES, em janeiro, anunciou isso, foi um trabalho feito por nós, dentro do Congresso Nacional, esse aporte foi feito, mas essa linha rapidamente se esgotou. Qual foi o erro do BNDES? Não ter anunciado isso, não ter permitido essa previsibilidade e aquilo que nós sempre fazemos, a mobilização para que essas linhas pudessem ser mantidas. O BNDES, portanto, festejou algo que vinha dessa conquista anterior e, em seguida, sustou as linhas, dizendo que não tinha mais recursos para a equalização de juros. Nosso questionamento foi imediato, a frente agiu, vários parlamentares atuaram nesse sentido, e agora o BNDES diz que encaminhou ao Ministério da Fazenda um pedido suplementar de recursos. Nós atuaremos para que esse suplemento possa ocorrer e isso possa garantir as linhas. Mais do que isso, Lívia, nós já estamos nos preparando para discutir o próximo Plano Safra. Em geral, ele é anunciado por volta de final de abril, meados de maio, no máximo até o final de maio, mas isso começa a se discutir já e essa é a nossa atuação, para garantir um Plano Safra que faça jus. O setor agro, este ano, vai dar mais um presente ao nosso país, um orgulho. Nós vamos ter a safra histórica, mais de 300 milhões de toneladas de grão. Esse final de ano, o Brasil se consolidou como o maior produtor e vendedor, coloca no mercado mundial, alimenta o Brasil e boa parte do mundo, de proteína animal, de carne. Estamos consolidados nisso. Portanto, esse setor que faz a diferença na economia social, na economia nacional, não pode ter problema de continuidade e de financiamento. É essa estratégia que nós tiramos hoje de atuação da FPA. A Jovem Pan segue acompanhando de perto todas as demandas importantes para esse setor. Queria agradecer a sua participação, deputado federal Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo. Seja sempre muito bem-vindo ao Jornal Jovem Pan, deputado. Boa noite. Obrigada. Muito obrigado. Boa noite a todos.